Olá, galerinha! Vamos agora para a nossa aula de história. Então, peguem aí o livro de história nas páginas 90 e 91. Hoje nós temos um tema muito importante, escrita e poder. Então, nós vamos verificar aí quem é que antigamente, na antiguidade, tinha tanto poder. O que que eles tinham em mãos? O que que eles tinham na mente, né? Então vamos descobrir que eles tinham o que, gente? A escrita. Nós vamos falar um pouquinho, tá? Dos escribas, tá? Aqueles que faziam os documentos, aqueles que faziam também as cartas, né? Eles é que podiam ler, eles que podiam escrever. Um escriba lia a carta de um outro escriba, tá? Porque eles tinham esse domínio, eles tinham esse poder, que era o conhecimento da escrita. Você se lembra da atividade em que você fez um código secreto com um colega, que no caso aí foi com a família, né? Então eu pedi uma atividade aí para vocês pegarem, inventarem um alfabeto e fazerem um código, né? Quem fez essa atividade lembra muito bem que esse código só quem poderia saber era você e a pessoa, tá? Que você compartilhou, né? Então, além de vocês, ninguém era capaz de ler esse código. Somente vocês tinham esse conhecimento e tinham o poder de dividi-lo ou não com outras pessoas, tá? Então, aqui foi um alfabeto, foi uma atividade que nós fizemos. Como vimos nas páginas anteriores, a escrita é um tipo de código. Compreender a escrita é um meio de se comunicar com outras pessoas que também dominam esse código. Além disso, é uma maneira de ter acesso ao conhecimento produzido e registrado por escrito. Então, esse código, né, que nós aprendemos, que vocês aprenderam desde criancinha, agora vocês têm esse domínio, né, de fazer leituras, de acompanhar leituras, né, de se comunicar, de escrever, de ler. Então, tudo isso em torno desse código, que é o código da escrita, que no caso nosso é o código alfabético. Na maioria das sociedades da antiguidade, a escrita era compreendida apenas por um grupo de pessoas, tá, denominadas escribas. Então, vamos aí entrar agora nos escribas, tá? Será que esse grupo era grande? Era muita gente que era escriba? Ou só uma pequena quantidade, né? Então, no Egito Antigo, por exemplo, as pessoas que dominavam a escrita, que era os hieróglifos, né? Então, as pessoas que dominavam essa escrita era geralmente muito respeitada na sociedade, né, gente? Eram pequenas pessoas, eram pequenos grupos. Além de escrever os documentos, os escribas eram os únicos capazes de lê-los. Assim, uma carta escrita por um escriba só podia ser lida por outro escriba, né? Por quê? Porque eles tinham esse conhecimento da escrita. Aí nós temos aqui uma imagem, tá? Representando um escriba egípcio, né? Uma imagem aqui está em relevo e ele fazendo aqui a arte de escrever. Com certeza ele está escrevendo algo que só outro escriba consegue, com certeza, lê-lo, tá? Então, em uma sociedade em que eles eram praticamente os únicos que possuíam esse conhecimento, os escribas eram necessários e, claro, poderosos. Então, um reinado, né, no império, tinha que ter quem? Tinha que ter um escriba. Por quê? Porque eles tinham que fazer as leis, tinham que fazer os documentos, né? Tinham que mandar as cartas, né, para outros reinos, tinha que ser pessoas de muita confiança do rei, do imperador. Então, o escriba, ele era muito poderoso, né? Porque ele tinha esse conhecimento, tá? E essa habilidade de escrever e ler. No Brasil, todos têm acesso à escrita ou ela é restrita a um grupo de pessoas? Então você vai pensar, né? Será que só um grupo de pessoas pode ler e escrever? Ou todo mundo tem acesso à educação? Tá? E você vai verificar aí nos seus conhecimentos. Vamos agora para a próxima página e vamos falar um pouquinho de narrativas oficiais.
Uma narrativa pode ser oral ou pode ser feita por meio de imagens e textos. Quando a narrativa é considerada verdadeira pelos grupos sociais que estão no poder, chamamos de narrativa oficial. Vamos analisar um exemplo de narrativa oficial. Trata-se de um documento intitulado Brasil Livre, publicado em 13 de maio de 1888, que foi uma data muito importante, tá? Que foi o dia da abolição da escravidão no Brasil, tá? Nós temos aqui no centro, tá? A pessoa, né, a princesa regente, que foi a princesa Isabel, que nesse documento foi colocada como Isabel a Libertadora, porque ela que assinou a abolição da escravatura, tá? E, claro, ao redor dela não tem nenhum escravo. Tem quem? Tem aqueles que dominam a escrita, dominam o quê? Os documentos, né? Fizeram esse documento, fizeram aí essa lei, né? Que poderia libertar todos os escravos. Então, nós temos aqui os deputados, os ministros, né? Nós temos senadores, nós temos várias pessoas aqui da alta sociedade que tem domínio, tá? Do conhecimento da escrita. E aqui nós temos, como eu já falei, né? A princesa Isabel. E nós temos esse questionamento, tá? Da 2 até a 4. Que pessoas aparecem nesse documento? Aí você vai verificar aqui ao redor, aqui, tá? Que pessoas são essas? Não precisa colocar os nomes, apenas o que elas são. Como a princesa Isabel é descrita no documento, como ela é chamada, como é que ela ficou famosa neste documento? Em sua opinião, por que não há fotos de pessoas escravizadas nessa narrativa, mesmo ela sendo a respeito da abolição da escravidão? Por quê, né? Por que não tem nenhum escravo aqui para representar, ou nenhum representante, né, escravo aqui nesse documento? Por que eles não colocaram? Você vai colocar suas ideias sobre isso. Nesse exemplo de narrativa oficial, é possível identificar qual era o grupo dominante no contexto da abolição no Brasil, assim como perceber a intenção do documento, que era registrar esse acontecimento histórico como uma ação exclusiva das pessoas que detinham o poder na sociedade, né? Então aí esse documento aqui era realmente para pessoas da alta sociedade, que depois, futuramente, vocês vão estudar, tá? No 6º, 7º, 8º, vocês vão estudar os reais motivos, né, desta abolição da escravidão, tá? E depois as consequências que tiveram, né, infelizmente, os negros na nossa sociedade. Mas isso aí é um outro assunto. O assunto de hoje é a escrita, né? O poder que a escrita tem na nossa sociedade, tá certo? Então, vocês vão fazer a primeira questão da página 90, né? Que é um questionamento, e 2, 3 e 4 da página 91. Eu espero que vocês tenham compreendido, leiam novamente aí esse conteúdo e, no mais, bons estudos!